Ok? Então vamos dar início a mais uma live. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Terapia Manual de Sucesso. Nesse programa você vai aprender a como se tornar um profissional de terapias manuais de sucesso, como se tornar um profissional referência no assunto. Sou Cíntia Manabe e eu ensino profissionais de terapias manuais a resolverem a dor nas costas do seu cliente e como ter uma agenda cheia, como sempre sonharam, né? Resolver as dores nas costas com menos de 5 atendimentos. E quando eu falo de terapias manuais, terapeutas manuais, eu estou falando dos profissionais que são massoterapeutas, fisioterapeutas, quiropraxistas, acupunturistas, né? Aqueles também que amam cuidar, que amam trabalhar com terapias manuais, como os educadores físicos, como também técnicos de enfermagem, enfermeiros, os que amam as terapias manuais como uma ferramenta, né, para cuidar dos pacientes, dos clientes com dores nas costas. E hoje eu vou falar para você sobre 3 erros mais comuns que pioram a dor nas costas. Então a live de hoje é sobre os 3 erros mais comuns que pioram a dor nas costas. E muitos profissionais não fazem uma avaliação tão fundamentada quando a gente termina o atendimento, né? E também, às vezes, não fazem um pós-atendimento, né? E não acompanham o que acontece com o cliente que atendeu, né? Então, isso quando a gente faz um acompanhamento no final do atendimento e a gente também faz um pós-atendimento, isso é muito importante porque, apesar de ser somente a base, né, para você entender o que está acontecendo com o seu cliente, o que está acontecendo com você e o que está acontecendo com a sua carreira também, né? E por que eu falo da sua carreira? Quando eu falo sobre a carreira, é porque isso vai impactar diretamente na fidelização do seu cliente, vai impactar na velocidade com que você vai atingir uma agenda cheia, vai impactar na propaganda do seu negócio, né? Vai impactar em muitos fatores, como também nos resultados também que você entrega dentro do seu atendimento. Eu tenho algumas coisas importantes para falar aqui para você, então eu vou seguir o meu roteirinho aqui para não me perder, mas aqui não é uma aula de massagem, né? Eu estou falando aqui para você sobre como ser um terapeuta manual de sucesso. E se você não entender o que aconteceu com o seu cliente, você pode estar cometendo erros que às vezes você nem mesmo sabe que está cometendo esses erros, né? E qual que é o problema disso? Quando a gente faz um atendimento e você não consegue entender o porquê que você conseguiu dar resultados, ou porque você deu um pouquinho só de resultado, ou um médio resultado, ou você não deu resultado nenhum, por que esse assunto é tão importante? Porque isso vai impactar na sua carreira, né? Por quê? Porque quando, por exemplo, a gente não dá um resultado, o que pode acontecer? Esse cliente ele pode não voltar mais, ele acaba não voltando mais, e aí pior que isso, ele não te indicar para ninguém, e ainda pior que isso, ele ainda sair insatisfeito com o seu atendimento, e aí ele acaba saindo de lá e acaba falando para outras pessoas que foi em X lugar e que foi atendido por X pessoa e que daí ele não gostou do atendimento e que não teve resultados e o que isso acaba impactando na sua carreira, né? Então ele não volta mais, ele não te indica e ainda pode falar negativamente de você, do seu trabalho, e você perde uma oportunidade com que ele acabe indicando mais pacientes ainda, mais clientes ainda para você. Então, por exemplo, quando a gente vai numa loja e a gente vai comprar alguma coisa, ou você vai ao supermercado e você é muito bem atendido, né? Quando a gente... boa noite, bem-vindo, bem-vinda. O que acontece? Quando a gente vai numa loja e a gente vai comprar alguma coisa... O que acontece? Se você é muito bem atendido, de verdade, né? Seja bem honesto e veja pela sua própria experiência. Quando você vai numa loja e você é mal atendido,
ou a pessoa não atende às suas expectativas pelo que ela veio procurar, você tem um mau atendimento, a gente sai, às vezes, pé da vida, e aí a gente sai de lá e o primeiro que você encontra, você começa a falar, né? Ai, porque acabei de sair de tal lugar, e aí fui mal atendido, e aí eu não consegui encontrar aquilo que eu queria. Quando a gente vai em algum lugar e esse lugar não atende às nossas expectativas, a gente tem uma necessidade do desabafo, o ser humano tem uma necessidade do desabafo. E quando você é atendido, para quantas pessoas você fala que você foi bem atendido, né? Geralmente o ser humano, ele tem uma tendência quando vive uma experiência negativa, né, tem uma tendência, aquele desabafo, porque foi ali, não foi legal, tem uma tendência a colocar isso para fora. E quando a gente é bem atendido, a gente tem uma tendência a falar para menos pessoas. Então, esse é o impacto de você entender dentro do seu atendimento por que você dá muito resultado, por que você dá pouco, médio ou você não dá resultado. Porque isso vai impactar em vários aspectos dentro do seu atendimento e isso vai trazer diferentes resultados para você quando você vai atender. Então lembra, o ser humano ele tem uma tendência a quando ele é mal atendido ou quando ele não tem resultado de alguma coisa que ele busca, ele vai desabafar e ele vai querer falar para muito mais pessoas do que quando a gente vai numa loja ou a gente vai ao supermercado e é bem atendido, a gente não sai falando por aí, ai, porque hoje eu fui numa loja, fui num supermercado e fui super bem atendida, né? A gente pode até comentar, mas eu aposto que é para menos do que quando você vai em algum lugar e esse lugar não atende às expectativas, não traz o resultado que você foi buscar. Quando isso mexe com a gente acaba reclamando para muito mais pessoas e aí é esse o perigo de quando, terapeuticamente falando, para quem trabalha com terapias manuais, né, não importa com qual terapia que você trabalhe, mas e sim em relação ao atendimento e o entendimento do seu o entendimento, veja bem, o entendimento do seu próprio atendimento. Porque quando você entende por que você dá resultado, por que você não dá resultado, por que você dá pouco resultado, médio resultado, isso vai fazer com que você alavanque a sua carreira. É isso que eu vou falar aqui para você também em relação aí aos 3 erros mais comuns que os profissionais cometem quando vão resolver as dores nas costas dos clientes, tá bom? Então, como eu já falei para você, né, a importância da gente entender tudo isso, eu vou te dar, por exemplo, um exemplo de uma aluna minha, que ela atendeu um cliente, e aí quando o cliente ele chegou com dor nas costas, e aí ela trabalha com o shiatsu, e quando ela terminou o atendimento, ela perguntou para o cliente, né, isso eu acho que é bem comum, acho que quase todos os profissionais fazem isso, quando termina o atendimento, pergunta, tá tudo bem, como é que você está se sentindo, quando existe dor, né, avalia a melhora ou a piora da dor, avalia o que aconteceu com a terapêutica que aplicou em relação àquela dor. E aí, quando ela perguntou para ele, no final do atendimento, como é que você está se sentindo, né? E aí o cliente virou para ela e respondeu assim, na verdade, eu estou sentindo um incômodo pior do que quando eu cheguei. Eu tô até sentindo um incômodo que eu não estava sentindo, né? Imagina a situação, né? Eu até consigo entender o que ela sentiu, porque lá no meu passado também eu já passei por uma situação constrangedora assim, e ela foi exatamente isso que ela me disse. Ela falou assim, nossa, Cintia, eu fiquei super constrangida, porque eu não tinha entendido o que tinha acontecido, por que ele estava incomodado, por que ele estava mais incomodado do que quando ele chegou com a dor nas costas, e eu não sabia o que aconteceu, e eu não sabia nem como conduzir a situação, fiquei super sem graça, não sabia nem o que falar direito para o cliente. Então, se caso você já passou por uma situação, fica aqui comigo, que eu vou te passar, vou te ensinar algumas coisas para que você lide como, e também mais que isso, né? Como que a gente faz
para sair dessas situações apertadas e para que a gente consiga ir melhorando a qualidade do nosso atendimento, a qualidade do resultado do nosso trabalho. Mas para isso é importante a gente identificar alguns erros que a gente comete, entender esses erros, porque se a gente nem enxerga o erro, como que a gente vai conseguir corrigir um erro que a gente nem percebe que está acontecendo, né? E então, eu estava te contando do caso dessa aluna, e aí ela passou por essa situação, e aí depois, é claro, hoje ela é minha aluna, e aí ela entendeu, agora ela sabe o que acontece, entendeu o que precisa fazer para conseguir não deixar o cliente desse jeito, e aí os outros casos que ela atendeu dentro do mesmo caso, dentro da mesma situação, é claro que daí ela não passou mais por isso, e aí conseguiu dar o resultado, e aí o melhor de tudo é quando o cliente, ele gosta do seu trabalho, ele vê o resultado e ele fica satisfeito, e aí ele começa a postar nas redes sociais, e isso também acaba te ajudando, porque outras pessoas veem lá o depoimento de outras pessoas que passaram com você, e isso acaba ganhando força para que outras pessoas te procurem, né? Você vai virando uma referência dentro do assunto e você vira um foco aí dentro da sua cidade, onde as pessoas acabam te procurando. Então, em relação a esses 3 erros mais comuns para resolver, né, os erros que os profissionais cometem, esses 3 erros mais comuns para resolver as dores nas costas do cliente, eu vou falar de um erro que muitos profissionais não sabem desse erro, né? Por que eu tô falando que não sabem desse erro? Porque esse erro não foi um erro que me foi ensinado quando eu sou aluna de algum curso, foi um erro que eu percebi na minha prática clínica, que eu passei por essa dificuldade e depois, quando eu entendi o que aconteceu, eu pude ajudar outros profissionais alertando sobre esse erro que acontece, que a gente acaba atendendo e acaba deixando o cliente com mais incômodo do que ele chegou. Então, eu vou começar falando por esse erro para você, mas antes disso, né, além de, às vezes, os profissionais ou não sabem do erro, ou sabem do erro, mas não entendem a importância disso, do que impacta dentro da carreira, ou até mesmo eles não sabem o que fazer quando alguma dessas coisas acontece, né? Então fica aqui comigo que eu vou te falar, e eu vou começar então pelo primeiro erro, que é quando o paciente ele piora, quando o profissional ele não leva em consideração o equilíbrio entre o yin e o yang da musculatura, né? Pode ser que... olha só, acabei de ver aqui no comentário que uma nossa colega aqui de profissão fez um atendimento e após o atendimento o paciente continuou com a dor, né? Então, olha só, esse é um tipo de erro que pode ter acontecido com você. Hoje eu vou falar mais 2, né? Mas então já vai te dar uma direção de possibilidades que possa ter acontecido para que você vá para um próximo nível, para que você faça uma entrega diferente numa próxima vez, tá bom? Então, esse primeiro erro, que é quando o profissional não leva em consideração o equilíbrio entre o yin e o yang da musculatura do cliente. Eu vou te explicar bem detalhado o que é isso e por que isso acontece, mas antes de eu te explicar isso, eu preciso te explicar o que vem antes disso, né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa saber o porquê que é tão importante a gente perguntar para o nosso cliente como que ele ficou lá dentro da sala. Terminou o seu atendimento, você finalizou o atendimento, é fundamental que você pergunte para o seu cliente, né? Como você está se sentindo, né? E quando tem o relato da dor, a gente precisa ter a escala dessa dor, né? Então, é importante mapear ele antes do atendimento para no final você poder fazer uma comparação para saber se melhorou ou piorou. Então, você pergunta, como você está se sentindo em relação à sua dor? Como você está nesse momento, né? E aí,
O porquê que é importante a gente fazer essas perguntas? Porque a gente precisa saber se o que a gente fez melhorou ou se o que a gente fez piorou o quadro, né? Ou não se alterou em nada, né? Nem melhorou, nem piorou, né? São as 3 possibilidades que a gente tem na mão. Ou o cliente vai melhorar, ou ele vai piorar, ou ele vai se manter na mesma, né? E aí eu quero até dar um exemplo em cima do atendimento dessa colega de profissão aqui, que ela me diz que conseguiu explicar a origem da dor e como ser tratada em sessões seguidas e como o corpo responde. Isso é fundamental, né? Mas eu gostaria de saber se esse cliente ele teve alguma melhora na dor, não teve melhora na dor, quantos % de melhora ele teve na dor? Você perguntou isso para ele. A gente precisa ter esse mapeamento, né, do antes e do depois. Escreve para mim, né, um pouquinho mais detalhado esse quadro que o cliente atendeu. Por quê? Porque essa descrição do que aconteceu é o que me dá uma direção para até mesmo passar uma orientação melhor para vocês aí que estão com dificuldade em situações quando não se tem um resultado, né? Então é importante perguntar ao final da sessão se ele melhorou ou se ele não melhorou, ou se a dor continua a mesma, mapear o nível dessa dor, o quanto melhorou, ou o quanto piorou, ou se manteve na mesma, né? Agora, se o cliente ele melhorou dentro do seu atendimento e você entendeu o porquê que ele melhorou, aí fica fácil, né? Porque você atendeu e aí ele melhorou e aí você já entendeu o que foi que você fez e o porquê que melhorou, e você sabendo o quanto melhorou, você já consegue saber aí ter mais ou menos uma ideia de quantas sessões a mais ele vai precisar, né? Então, quando você sabe que ele melhorou dentro da sala de atendimento, não é uma situação constrangedora, não é tão difícil, porque você já consegue orientá-lo sobre os próximos passos dele e também orientar ele sobre alguma orientação que você possa dar a ele em relação à dor, em relação à patologia que ele apresenta. Agora, vamos supor, eu anotei aqui algumas possibilidades, né? Porque daí fica mais claro para você com um exemplo real mesmo daquilo que a gente vive dentro da sala de atendimento, né? Mas eu anotei porque senão esqueço de falar. Então, vamos supor que o cliente ele melhorou 100%. Fez um atendimento, melhorou 100% de uma primeira sessão, porque isso também é possível, né? Dependendo do caso, em muitos casos é possível a gente conseguir dar um resultado muito bom dentro de uma primeira sessão. E aí, quando ele tem uma melhora de 100%, é importante você não esquecer. Então, mesmo que ele melhore 100% ali dentro da sala lá de atendimento, é muito importante você dar as orientações, explicar para ele o porquê que ele melhorou e o que ele deve se precaver para não fazer nenhuma bobagem e perder o atendimento que a gente fez, porque às vezes uma coisa errada que ele faz, ele pode ter a recaída da dor. Então a gente tem que orientar o que o nosso cliente não deve fazer, né? E dizer para ele entrar em contato se caso a dor piorar ou a dor voltar. Por quê? Porque a gente precisa orientar. Então, ou você entra em contato com ele alguns dias depois do seu atendimento para você saber se ele realmente de fato melhorou e a dor não mais voltou, ou você pode já orientá-lo, né? Eu no meu início de carreira, eu entrava em contato com os meus clientes um a um, perguntando como eles ficaram após o atendimento, depois de um tempo que eu sabia que as minhas terapêuticas precisavam de um tempo para ter o efeito total. Então, depois daquele tempo, eu entrava em contato um a um e eu perguntava como ele estava, para eu entender o que estava acontecendo com aquele cliente, para eu saber se aquilo que eu estava aplicando estava dando resultado. E só que também quando a gente acaba tendo muitos clientes para atender, a gente não tem mais, ou a gente monta uma equipe, né, para poder fazer esse trabalho de feedback dos clientes que a gente atende, mas também uma opção que você tem aí, se você tem muito cliente para atender, é você pedir para ele entrar em contato. Olha, mas você precisa explicar para o cliente, tá bom? Você precisa falar assim para ele, olha,
Se você não entrar mais em contato comigo, eu vou entender que você melhorou e aí tá tudo bem, e aí a gente encerrou esse tratamento dessa dor por aqui, né? Mas qualquer dúvida que você tiver, qualquer alteração, qualquer coisa que você tiver em relação à dor, você entra em contato comigo, manda uma mensagem para mim. Aí você fala, às vezes posso demorar um pouquinho para responder, mas fica tranquilo que eu mesma vou te atender, eu mesma vou te responder e eu mesma vou te orientar, né? Então, olha só, nossa colega de profissão disse que o cliente dela teve melhora na dor, mas como ele repete hábitos, orientei a procurar uma avaliação clínica, um médico, pois nesse caso não é somente o tratamento de massagem. Isso mesmo, às vezes, dependendo do que o cliente apresenta, né, realmente às vezes a gente precisa de uma ajuda médica, principalmente quando a gente está falando de patologias mais avançadas e patologias mais graves, né? A mudança de hábito não necessariamente a gente precisa orientar o nosso cliente para uma ajuda médica, né? A gente também tem como trazer o nosso paciente junto da gente para que ele vá mudando os hábitos que ele tem que prejudica a dor, né? Então a gente tem que fazer um trabalho onde você vai conscientizando e dando resultados, porque quando ele vê o resultado dentro do atendimento que você faz, a gente ganha uma confiança e uma entrega muito grande do cliente e ele acaba seguindo melhor as orientações. É claro, tem outros fatores também envolvidos dentro dessa situação para que a gente possa trazer o cliente junto com a gente para que ele siga nossas orientações, né? Eu ando recebendo muitas mensagens de colegas de profissão que falam que tem dificuldade em fazer com que os nossos clientes tenham a mudança do hábito, né, para que a gente tenha melhores resultados. Mas quando a gente concilia os nossos próprios resultados e conscientiza e faz o cliente sentir no próprio corpo aquilo que você está falando, naturalmente ele vai validando, né, aquilo que a gente está falando. Mas é isso aí, às vezes a gente precisa sim da ajuda do médico e é nossa responsabilidade sim também orientar para que o nosso cliente procure uma ajuda médica, né? Existem casos graves, existem casos de risco e a gente precisa atuar aí de mão dada com os profissionais da saúde também, né? Sozinho também a gente não é ninguém, né? Então, eu te dei um outro exemplo aí, então se no caso ele melhorou 100% numa sessão, os cuidados que a gente tem que ter mesmo ele tendo melhorado 100% numa sessão, né? Aí, vamos supor um cliente que não melhorou absolutamente nada dentro do seu atendimento, né? Se você entendeu o porquê que ele não melhorou e você não sabe o que fazer, uma coisa é quando você entende, você consegue detectar o porquê que ele melhorou, e aí existe também, eu abro uma aspas aí para a gente ficar muito, muito atento, porque às vezes a gente acha que o nosso cliente não melhorou porque até onde a gente entende, até onde a gente conhece e até onde a gente consegue entregar o resultado, mas isso não está associado com uma verdade que eu digo é claro que cada profissional, cada terapeuta manual, a gente vai atuar e a gente vai dar os resultados de acordo com o conhecimento, com a prática de cada um. E aí isso deve ser respeitado. Mas tem que tomar cuidado quando a gente afirma para o nosso cliente que ele não está melhorando porque ele precisa, porque o problema dele é X coisa, quando na verdade o problema dele pode não ser essa X coisa e a gente acaba não entregando um resultado porque ainda nos falta alguma ferramenta, algum conhecimento para ter uma entrega melhor. Então, eu vou te contar como que eu fiz dentro da minha carreira, dentro de situações que eu passei aperto no meu início de carreira, quando eu não dominava o assunto e quando eu não conseguia dar os resultados nos atendimentos, resultados em poucas sessões, e como que eu fazia em situações onde eu me sentia constrangida.
eu acho que, na minha opinião, tá bom? É claro que cada um tem que seguir aquilo que se sente mais à vontade, aquilo que se identifica, e nunca existe exatamente aquele errado, né? Existe aquilo dependendo dos olhos e dos óculos que a gente está olhando, do ângulo que a gente está olhando, de acordo com o conhecimento que a gente tem, né? Hoje eu percebo que eu tive uma grande vantagem em agir assim, porque eu ganhei credibilidade com os clientes. Então, eu percebia, lá no meu início de carreira, que quando eu não conseguia dar o resultado, como que eu falava com o meu cliente, né? Eu dizia assim para ele, olha, dentro do que eu tenho conhecimento e dentro do que eu podia fazer por você, dentro da queixa que você apresenta, eu realmente entreguei o meu máximo, né? Então, realmente, eu não sou a melhor profissional para te atender, porque eu não consegui dar o resultado que você procura. Isso quando eu via que eu fui até o meu máximo, né? Quando eu cheguei no meu limite do meu conhecimento naquele momento. E aí, eu sempre tive na mão profissionais, referências, e tenho até hoje, né, em relação a tudo da minha vida, não é somente em relação à profissão. Sempre eu tenho profissionais, pessoas, mestres que tem a ver com a parte terapêutica, que não tem nada a ver com parte terapêutica, que tem mais a ver com assuntos pessoais da minha vida também. Eu sempre tenho as pessoas que me inspiram, eu sempre tenho as pessoas que eu sei que tem muito mais conhecimento que eu, dentro e fora da terapêutica. E quando eu não dou conta daquilo, eu falo, olha, conheço uma pessoa que já está mais à frente de mim, né? Então, olha, se você puder, eu acho que vale a pena. Eu, no seu lugar, eu procuraria por essa pessoa, passa com essa pessoa, porque ela vai poder te ajudar nesse momento muito mais que eu, porque nesse momento o que eu consigo fazer por você é realmente isso, né? Eu acho que não é vergonha quando a gente chega dentro do nosso limite e a gente expõe isso, né? Às vezes a gente, costumo dizer assim, que a gente dentro de uma profissão, dentro daquilo que você consegue entregar de melhor naquele momento, sobre aquele momento que você vive, isso não está falando de quem realmente, qual profissional você é. Porque naquele momento você pode ter suas dificuldades e você pode ter uma entrega limitada, mas isso não quer dizer que esse é o potencial máximo que você tem dentro de você. É o potencial máximo que você tem para aquele momento. Mas não eu me asseguro de que não falo com muita propriedade isso para você, que não isso não, um momento de dificuldade dentro de a gente entregar um resultado não determina o profissional que você é, né? Determina o momento que você está vivendo, mas não o potencial que você tem dentro de você. Então, lembra disso também. Então, agora uma outra situação onde o cliente, ele não melhora nada, né? E aí, então você pode você pode expor para ele a situação dessa forma, né, como eu te falei. E aí, isso se você pode ter entendido o que aconteceu com ele, como pode não ter entendido o que aconteceu com ele. Mas, se você percebeu que você ainda tem algo mais a colaborar com esse cliente, só que você ficou em dúvida, você está inseguro com aquilo que você está pensando, né? Por isso que muito importante o nosso convívio, a nossa relação, o nosso network dentro da nossa profissão. Por quê? Porque você pode ir perguntar para uma pessoa que entende mais que você ou para uma pessoa que entende tanto quanto você, e vocês podem discutir aquele caso e falar, olha, atendi um cliente, ele estava com dor nas costas, eu fiz isso, 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 e o resultado foi esse, né? Você já atendeu algum cliente assim? Quando você atendeu um cliente assim, o que foi que aconteceu? Você conseguiu dar mais resultado ou não? Por quê? Porque às vezes é um detalhe, às vezes é alguma coisinha a mais que faltou na entrega do seu atendimento para você atingir aquele resultado que você queria, né? Então, você pode
também vira. Ou se você, por exemplo, isso já aconteceu comigo, onde eu em situação como aluna, e aí quando eu atendi um paciente onde eu tive muita dificuldade, eu disse para ele, olha, eu entendo que está acontecendo isso com você, entendo que o resultado que eu dei, até eu não gostei do resultado que eu te dei, eu gostaria de te dar mais resultado. Eu acredito que eu ainda consiga te ajudar, mas eu vou discutir o seu caso com os meus colegas de profissão e se eu conseguir achar que eu posso te entregar mais, eu vou entrar, de qualquer forma, eu vou entrar em contato com você e eu vou te dar uma orientação em relação ao seu caso, né? Então, isso, eu acho que isso é super ok também, e isso até aconteceu comigo dentro de uma consulta médica, onde eu era paciente, e a médica, em relação à minha consulta, ela falou, olha, eu vou discutir o seu caso com outros médicos, e aí depois você pode ir numa consulta, né, numa consulta comigo lá na clínica? Eu disse sim, né? Por quê? Porque nunca a gente vai saber tudo mesmo e a gente sempre vai ter algo a aprender sempre. Eu acho que isso é uma caminhada sem fim. Eu falo isso em relação à nossa profissão, em relação à nossa vida pessoal, porque eu percebo que a cada passo que eu dou de conquista, aparecem novos desafios, novas dificuldades e aí vai. Parece que é uma escala sem fim. Então, se você tem aí um convívio com pessoas que possam te dar uma ferramenta para que você atenda de novo esse paciente. E outra coisa, né? Se você atendeu e você você precisa avaliar muito como você se sente, porque você trazer o paciente de volta, né? Isso aconteceu já também comigo, de eu trazer o paciente de volta e não cobrar pela sessão que eu titubeei, vamos dizer assim, né? Que pela minha insegurança, naquele momento da minha carreira, ou que pelas minhas dúvidas, eu, quando orientei e eu vi que o paciente, eu podia ajudá-lo, mas eu sugeri para o meu paciente, para o meu cliente, olha, você pode vir mais uma sessão, mais um atendimento aqui comigo, mas essa sessão, esse atendimento eu não vou cobrar. Eu não vou cobrar porque realmente eu acredito que eu poderia ter entregue para você um resultado melhor, mas como ficou faltando esse pedacinho, eu não vou te cobrar, né? E às vezes a gente vai e faz um atendimento, que a gente faz um atendimento bem rápido, mais curto, e aí o que acontece? O cliente, isso também o cliente ele valoriza, porque isso significa que você tem responsabilidade, que você tem comprometimento, que você tem um cuidado com aquele cliente, então que você não fez coisas que você achava negligente fazer, você não fez um chute, não, vou aplicar isso porque vou tentar para ver se dá resultado, né? Você quis fazer com mais consciência, com mais segurança, com mais responsabilidade, com mais comprometimento com aquele cliente, e ele percebe isso, né? E o cliente acaba dando mais voto de confiança para você também nessas situações, tá bom? Então, mais uma situação aí, né? Então, quando o paciente ele piorar, porque ele não levar em consideração o equilíbrio da musculatura, o equilíbrio yin e yang da musculatura, eu vou te explicar o que significa isso e o que você pode fazer, né? E também como você identificar isso dentro do seu atendimento. Então, uma das coisas que pode ter acontecido do seu cliente não ter melhorado muito, o que acontece? Quando a gente vai aplicar um shiatsu, a gente vai perceber região, quando eu estou falando aqui de dor nas costas, né? Então você vai perceber que tem regiões que estão mais tensas e que tem regiões que o músculo está mais relaxado. Quando a gente fala numa contração muscular, numa tensão, a gente está falando de uma natureza, de uma característica yang. E quando a gente tem uma muscular mais relaxada, a gente está falando de uma característica do músculo de uma natureza yin. E aí o que acontece? Muitos profissionais, na hora que vai fazer a massagem nas costas, às vezes, quando você vai, e aí tem a ver com profundidade que você penetra no músculo.
Então, quando a gente penetra muito profundo na musculatura e você provoca uma soltura na musculatura, mas não houve uma soltura efetiva, o paciente ele pode ficar pior do que ele estava ou ele pode ficar com um incômodo muito grande. E ele levanta da maca, como que você pode perceber isso, né? Ele já levanta da maca e ele fica incomodado. Ele fica pondo a mão, tipo, meio que massageando no local que você mexeu, que você massageou. Por quê? Porque quando ele tá confortável, ele tá confortável. E aí o cliente, ele demonstra aquela fisionomia, aquele semblante de conforto, de relaxei, de minha dor melhorou, né? Você consegue ver isso estampado no rosto dele. Agora, quando ele fica pior e quando ele fica com incômodo, ele levanta e começa a fazer assim, sabe? Começa a se mexer. De repente, vamos supor, vai uma dor na cervical, uma dor na coluna cervical. E aí ele começa a ficar assim, e aí ele começa a se mexer. Ele mostra através de movimentos do corpo que ele está incomodado. E quando você pergunta para ele, por isso é importante perguntar, como você está se sentindo? Às vezes ele até tem vergonha de te falar que ele não ficou tão bem. Mas você vai perceber que ele vai falar de uma forma insegura também. Ele vai falar, melhorei, mas tá assim, né? Todo incomodado. Então, óbvio que ele não melhorou, né? Por quê? Porque quem melhora, a pessoa já levanta, e já levanta feliz e fala, ai, obrigada, nossa, melhorei, nossa, a dor sumiu, né? Você nem precisa perguntar. Agora aquele cara que fica assim, ou aquela mulher que sai e começa a mexer, eu tô dando aqui um exemplo de um incômodo que ficou após o atendimento de uma dor na cervical, né? Então, você percebe que ele fica incomodado, mesmo você perguntando, e aí se você perceber que ele tá com vergonha de falar, você fala, olha, pode ser sincero, viu? Eu quero mesmo que você fale para mim se sua dor melhorou, piorou, se você tá com algum incômodo. Então, o equilíbrio da musculatura, o equilíbrio yin e yang da musculatura, o que acontece? Eu te expliquei sobre a profundidade. Então, se você entra demais em termos de profundidade do músculo para soltar e não solta o suficiente, isso pode acontecer. Então, fica atento com a profundidade da sua pressão, de onde você entra para trabalhar a musculatura. Por quê? Porque se você soltar uma parte e outra parte você não soltar, ou a dor dele vai piorar, ou ele vai ficar com incômodo, tá bom? E aí, como que você, então, pode identificar isso? Você pode identificar pelos sinais corporais que o cliente, e quando você, com os gestos corporais que o cliente faz, e também você vai identificar fazendo a pergunta mesmo, porque ele vai te dizer se ele tá melhor, ele não tá melhor, né? E uma outra coisa também é quando a gente trabalha muito uma parte das costas que estava incomodando e você acaba, às vezes por tempo, né, do atendimento, por algum outro motivo, você acaba não soltando uma outra parte da musculatura. O que acontece? Então, vamos supor, ele está com uma região aqui das costas tensa, contraída e aqui também. E aí você conseguiu soltar muito aqui. Aí o que acontece? Aqui melhora, o que tá bom ele não vai reclamar. Só que daí, essa parte aqui parece que chama mais a atenção dele. Por quê? Porque o incômodo fica mais evidente. Quando você tira uma dor e você deixa outra dor, você acaba fazendo com que o paciente ele sinta mais aquilo que você não trabalhou, né? Então, dentro do atendimento, você tem que procurar fazer a soltura da musculatura de todas as costas de uma forma equilibrada. E o que eu quero dizer com equilibrada? Onde você faz uma soltura geral com foco na queixa principal, né? Por quê? Porque se você faz uma soltura geral, não vai dar esses desequilíbrios de incômodo. Por quê? Porque senão você solta uma parte, não solta outra, e dependendo do lugar que você solta e não solta, se estiver relacionado com a queixa principal, ou você vai potencializar a dor, ou você vai
deixar ele com incômodo que ele nem tinha quando ele chegou. Porque é essa sensação mesmo corporal que o cliente fica no corpo. E isso pode até mesmo ter acontecido com você já como cliente, né? Quando você foi receber um shiatsu, por exemplo, né? Então, eu falei para você o que significa isso. Então, é o equilíbrio da musculatura, uma harmonia ali entre você fazer uma massagem onde você provoca um equilíbrio entre contração e relaxamento muscular. Nem relaxar de mais, nem de menos. Tem que ser um trabalho em harmonia, tá bom? Lembra disso, porque senão isso pode provocar uma dor maior ou provocar um incômodo que não existia no seu cliente, tá? E já falei para você como identificar isso, né? E o que você pode fazer para que isso não aconteça, né? Isso é o mais importante. Então, para ficar bem claro aqui, para que isso não aconteça mais, você trabalhar dentro de uma profundidade igual, não é igual a pressão que você vai utilizar em cada região, mas é a harmonia da soltura da musculatura que tem que ser de uma forma harmônica em todas as costas, né? Então, é importante que você entenda o seguinte: quando a gente vai massagear ou quando a gente vai fazer alguma manobra na articulação ou alguma manobra que mexe com a parte óssea também, quando você faz uma pressão ou quando você faz algum movimento em cima do músculo, né, seja no shiatsu que você faz uma pressão ou dentro de uma manobra onde você faz um movimento na articulação, um movimento no osso, o que acontece? Você sempre vai encontrar uma primeira barreira, né? Na hora que você pressionar, você vai sentir que essa primeira barreira aí, ela vai... Olha só, e Nayá, no final da live, eu te aceito aqui para você entrar ao vivo, tudo bem? Então, essa primeira barreira que acontece quando a gente pressiona a musculatura, o que acontece? Você trabalha sempre com foco onde você percebe essas barreiras. Então, você sempre vai na primeira barreira, seja com uma manobra articular, seja com uma manobra de shiatsu, uma pressão do shiatsu, onde você aperta, tá bom, não tem problema. Onde você... A hora que você for fazer a pressão, você tem que encontrar onde tem essa resistência, esse ponto de tensão, o ponto de tensão muscular, o ponto de tensão articular. Não tem sempre procurar por essa primeira barreira, e aí você trabalha nessa primeira barreira, e é importante que você faça a soltura dessa primeira barreira, tá bom? E aí a gente vai indo para níveis mais profundos. Você sempre ir respeitando essa primeira barreira é uma forma também de você não provocar esse desequilíbrio entre yin e yang da musculatura, né? Então, lembra disso também, tá bom? E por que é então importante aí a gente fazer um acompanhamento no pós-atendimento? Por quê? Porque às vezes o cliente vem, você faz uma pergunta para ele, como você está se sentindo lá no final do atendimento? E aí depois que ele vai embora, você não sabe o que aconteceu com ele. Então, de fato, ele pode ter melhorado da dor, de fato, ele pode ter melhorado pouco, de fato, ele pode ter piorado, né? E se piorar, é pior ainda, né? Porque se o cara piora e não volta mais, o que acontece? Ele vai associar, fui lá, piorei, ela piorou a minha dor, né? E aí você nem tá sabendo disso. E aí é aquilo que eu te falei. Essa pessoa não volta mais, muito menos vai indicar você. E pior ainda, né? Quando fala mal do nosso trabalho para outras pessoas, e aí você perde o cliente, perde as indicações e perde ainda para quem ele já deixou um rótulo de lá, não vá naquele lugar. Então você precisa fazer o pós-atendimento, porque se você faz o pós-atendimento e aí ele ficou pior do que antes de você atendê-lo, né? E você não sabia disso, você corre esses riscos.
Mas, que eu acabei de te falar, mas se você sabe o que aconteceu com ele, então se você souber que ele piorou e você souber o porquê que ele piorou, você tem a chance de montar uma estratégia de tratamento com ele e trazer ele para você, novamente. Agora, se ele piorou e aí você já sabe o que aconteceu, então você tranquilamente traz ele de volta e faz o atendimento que você precisa fazer para dar o resultado para ele, né? Agora, se ele melhorou, e aí, bom, eu acabei de te falar em situações se ele ficou pior, né? Então, se ele ficou pior, você sabe o que fazer, você traz de volta. Se ele ficou pior, você não sabe o que fazer, você pode falar para ele aquilo que eu te expliquei lá no início da live, né? E aí, vamos supor que ele, então, melhorou, e aí ele não precisa mais voltar, mas aí você sabe que o seu atendimento foi um caso de sucesso, você deu resultado, entendeu o porquê deu resultado, e aí você precisa entender os casos que você dá resultado e o porquê que você dá resultado, né? A gente precisa entender os casos que a gente atende e que a gente dá resultado de 100%, a gente precisa entender os casos que a gente atende e dá diferentes tipos de porcentagem de melhora, mas não é uma melhora 100%, e a gente precisa entender quando a gente não dá nenhum resultado. Por quê? Por que que isso é importante para a nossa carreira? Porque se você entender o porquê, você vai saber por onde buscar a solução para que você melhore a sua habilidade dentro da nossa profissão, o seu conhecimento dentro da nossa profissão, para que num próximo caso como aquele que você não deu resultado, você possa dar resultado, né? Hoje, o resultado que eu dou dentro do meu atendimento não é como o resultado que eu dei há anos atrás. E uma coisa muito importante também é você entender que você conseguir dar resultados não depende do tempo de carreira que você tem, né? Antigamente, porque isso é uma crença que a gente coloca, né, às vezes na nossa cabeça, eu preciso ter muitos anos de profissão para conseguir dar resultados dentro do atendimento. Isso não é uma verdade para mim, tá bom? Porque eu conheço profissionais que têm pouco tempo de carreira e dão muito melhores resultados do que profissionais que têm muitos anos de carreira, né? O sucesso dentro de uma carreira profissional, eu posso falar o que eu tenho de experiência dentro da minha carreira e dentro do mundo que eu convivo dos meus colegas de profissão, né? Existem profissionais com muito tempo de carreira e que não têm uma carreira de sucesso. E tem profissionais que têm muito menos tempo de carreira e têm sucesso. Então, não associem tempo de carreira com sucesso de carreira, né? E é fato que o mundo mudou e a velocidade das coisas aumentaram, os recursos aumentaram, então tudo muito diferente, tá bom? Então, deu para você entender a importância, né, de saber por que se você deu resultado, não deu resultado, médio, pouco. Deixa aqui nos comentários para mim se você entendeu o porquê que é importante você ter o entendimento de saber o que acontece com o cliente que você atende quando você dá pouca porcentagem de melhora, ou você dá média porcentagem de melhora, ou você dá 100% de melhora, ou você não dá a melhora e ainda piorou a dor do seu cliente, né? Deixa aí nos comentários para mim se você conseguiu entender a importância disso, porque isso é um ponto fundamental aí para sua carreira, por isso que eu tô fazendo essa live aqui hoje para você, tá bom? E um segundo erro que eu coloquei aqui para você é quando o paciente ele piora, quando o profissional de terapia manual que atua, né, com alguma técnica relacionada principalmente com a massagem, quando então o paciente ele piora, quando a gente massageia um local que está inflamado, né? Se você massagear um local que está inflamado, você com certeza vai piorar a dor, porque outro dia até fiz uma live explicando isso, eu vou passar de uma maneira bem rápida aqui. Lembra, se você tem um local que está inflamado, você pega uma agulha, é como se fosse uma ferida que está inflamada, aberta.
Você pega uma agulha, começa a cutucar ela ali, vai inflamar mais, vai piorar a dor ali, vai machucar mais ou vai melhorar, né? É o mesmo raciocínio que você tem que ter quando a gente está falando de inflamação. Então, o que acontece com o cliente se você fizer massagem num local que estiver inflamado? O cliente vai piorar a dor, você pode piorar muito o quadro dele, e aí se você não souber que ele piorou, ele não vai voltar mais, porque ele vai falar, fui lá, fiz uma massagem com ela ou com ele, e a minha dor piorou muito, ela deve ter feito alguma coisa errada, e aí não vai voltar, e aí não vai te indicar ninguém, e ainda vai falar mal de você. Olha quantos clientes você perde aí, né? É uma cadeia, né? Quando a gente entrega um bom resultado, também é uma cadeia, efeito cascata, em nosso favor também, tá bom? Então, quais são os sinais da inflamação? Então, calor, então você pode colocar a mão numa região e a mão comparada com uma região que não está inflamada, e se você perceber uma diferença de temperatura, o local da inflamação estiver mais quente, então já é um sinal de inflamação. Calor, rubor. O que significa o rubor? Se aquela região ali, a pele, tiver avermelhada, também outro sinal inflamatório. Dor a palpação, dor ao toque. Quando você encosta o dedo assim, a pessoa já fala, ai, né? E quanto mais inflamado, mais sensibilidade ao toque ela vai apresentar, tá bom? E um outro sinal da inflamação é o inchaço, porque onde tem inflamação, tem o edema, e o edema provoca o inchaço. Então, é outro sinal de inflamação. E uma coisa para você ficar atenta também, que às vezes não é visível as inflamações. Então, por exemplo, em situações onde o paciente caiu, bateu, teve uma queda, bateu. Ali pode existir uma inflamação. O paciente não está conseguindo se movimentar. A inflamação, ele impede o movimento, né? Então, travou a coluna, não consegue movimentar. Existe uma inflamação ali dentro que às vezes nem sempre você vai perceber com esses sinais da inflamação que eu te falei. Então, fica atento quando acontece um trauma local. O que eu quero dizer com trauma local? Caiu, bateu, ou se não, fez uma lesão lá dentro, no tecido, seja no tecido articular, no tecido muscular, e às vezes nem sempre você vai conseguir. Então, se o paciente está restrito a movimento, ou se ele perde a função daquela região que você acredita que esteja inflamada, perda de função, perda de movimento, né? Quando eu digo função, não é somente ao movimento, tá? Então, é perda de função, perda de movimento, e aí os sinais da inflamação. Se você trabalha com alguma terapêutica que atue dentro de inflamação, ok. E aí, então, quando o paciente chega, muito importante a ordem que a gente aplica as terapêuticas. Se o local estiver inflamado, primeiro você precisa tratar com uma terapêutica que trate a inflamação. E aí sim, depois, você consegue aplicar uma massagem. Mas também existe um momento certo de parar de aplicar uma massagem quando o local tem uma inflamação, tá bom? Uma outra coisa que você precisa ficar atento com a inflamação é que se você não trabalha com nenhuma terapêutica que trate a inflamação, então você não vai mexer. Não vai mexer no local da inflamação, porque senão o risco que você tem de piorar aquele quadro é muito grande, muito grande. Massageou um local inflamado sem aplicar uma terapêutica que trate a inflamação antes, vai piorar o quadro do cliente, tá bom? Então fica atento aí quando existe uma lesão interna, em qualquer nível de tecido, ou sofreu uma queda, né? Algum trauma no local. Quando eu falo trauma, não só referente a pancada, bateu, tá bom? Uma lesão também é um trauma local, tá bom? Então, para quem trabalha, ok, né? Daí fica mais fácil e aí depois você consegue aplicar. Agora, quem não faz, não faça massagem, porque vai ser pior, tá bom? E um terceiro erro que eu separei aqui para você hoje é quando o paciente piora a dor dele, quando a gente massageia,
ou aplica alguma manobra, ou posiciona o cliente de forma inadequada, e aí ele piora o quadro dele ali dentro da sala, né? E aí, o que acontece com o cliente quando você aplica, então, uma massagem, uma manobra, ou posiciona o cliente de uma forma inadequada, onde você piora a dor dele? Com o cliente, nem preciso falar, porque a dor dele vai aumentar, o quadro dele vai piorar, e aí, ou seja, para o nosso cliente vai ser muito ruim. E para nós, o que é muito ruim? É muito ruim. Por quê? Porque daí, se você não conseguir reverter a situação ali, a gente perde a credibilidade, o cliente pode não voltar mais e não te indica, e ainda pode sair falando a respeito do seu atendimento, e aí a gente perde toda essa cascata de clientes que a gente pode estar atendendo, né? Então eu vou dar um exemplo aqui, uma hérnia de disco, por exemplo, e o que você deve fazer quando não entende de fato o que está acontecendo. Então, eu peguei aqui o exemplo da hérnia de disco. E aí, se você, dentro de uma massagem, para você poder massagear quem tem hérnia de disco, para você poder fazer manobras em quem tem hérnia de disco e para você posicionar o cliente de uma maneira terapêutica, onde o posicionamento é favorável e ajuda a tratar o cliente, você precisa entender o que está acontecendo ali dentro do corpo do cliente, não aquilo que a gente vê, mas aquilo que de fato está acontecendo ali nas vértebras, no disco, sobre inflamação, né? Para poder atuar dentro disso. Então, quem tem o conhecimento por dentro, né, o que acontece por dentro, biomecânica, enfim, não é uma coisa difícil, né? Mas se você entende os processos que está acontecendo ali dentro e você tem as terapêuticas adaptadas, corretas para esse tipo de cliente com hérnia, daí é tranquilo, né? É só atender e pronto, né? E aí é você sempre focar, seja massagem, seja uma manobra que você faça, seja de quiropraxia, seja de um alongamento, enfim, qualquer tipo de manobra que você faça, sempre com um foco aí dentro da patologia, né? Que é um ganho aí do aumento do espaço entre as vértebras para parar de comprimir o nervo que está inflamado ali dentro, né? Então, sempre direcionar um pensamento e traçar uma estratégia de tratamento onde posicionamento na maca, onde massagem, onde manobras vão todas associadas com um efeito terapêutico, né? Para tratar aquela patologia. Estou dando um exemplo da hérnia de disco. Agora, se você não entende o que está acontecendo lá dentro, e aí você não sabe o que fazer, então eu vou dizer o que você deve fazer dentro de manobra, dentro de massagem e dentro de posicionamento, uma forma que não é exatamente a terapêutica, mas é uma forma para não te complicar, tá bom? Para que você consiga sair dessa situação e conseguir atender o cliente. Então, em relação a posicionamento, se você não entende o que está acontecendo ali dentro, de fato, com aquela hérnia de disco do seu cliente, você vai posicionar o seu cliente numa posição aonde aquela posição ele não sinta dor, né? Então você pergunta para o seu cliente, né, qual a posição que você fica que você não sente a dor. Então é aquela posição que você vai deixar o seu cliente. Uma posição onde ele não sinta dor, porque se ele não sente dor, significa que não, naquela posição você não está comprimindo a vértebra e você não está comprimindo o nervo, tá? E em relação à massagem, cuidado para quem trabalha com chiatos, cuidado com o nível de pressão. Então, o ideal é que você trabalhe a soltura da musculatura aos poucos, né? Por quê? Porque às vezes uma pressão muito forte, muito brusca, pode direcionar a vértebra para o lado errado e comprimir mais ainda a vértebra, inflamar ainda mais o local, lesionar ainda mais aquela região que já está lesionada, tá? Então, se tem o conhecimento, tudo bem, aí já fica mais fácil. Se não, você trabalha soltando aos poucos a musculatura com uma pressão mais leve, nada brusco,
e nada com muita força, tá bom? É com cuidado que daí você vai fazer um atendimento mais seguro. E em relação a manobras eu já considero muito perigoso quando você realmente se não entende o que está acontecendo e você trabalha com algum tipo de massagem que é para um relaxamento muscular. E aí eu te oriento a não fazer nenhum tipo de manobra, porque dependendo do tipo de manobra você pode piorar a lesão. E aí, se o cliente ele tem um acometimento de um envolvimento neural, você pode lesionar mais ainda esse nervo. E quando a gente fala de lesão de nervo, é muito pior do que lesão muscular, né? A gente pode deixar aí alguma sequela ou algum efeito colateral aí no nosso cliente devido a alguma manobra que não deveria ter sido feita, tá bom? Então, em relação às manobras, eu indico que você não faça, dependendo do seu nível de conhecimento e dependendo com a terapêutica que você trabalha, tá bom? É isso então, pessoal, que eu tinha para falar para você dos 3 erros. Peço aí para vocês deixarem os seus comentários sobre os conteúdos, porque, como eu sempre falo aqui para você, isso me ajuda até a montar a própria minha entrega aqui dentro das lives. Isso me dá uma direção mais forte também. Você acaba fazendo com que eu entregue um conteúdo de muito mais qualidade. Eu super agradeço as pessoas que vêm colaborando comigo, me enviando mensagens, enviando dúvidas, mandando sugestão de temas. Então, estou sempre aberta aqui para você, pode enviar para mim. E hoje eu vou ficando por aqui e meu toque de abraço.